Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais o estudo do nosso Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós atualmente estamos estudando o livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, né? Mãe, vamos aproveitar e cumprimentar quem já está aqui conosco nos bastidores. Vamos ver, então. Vejamos aqui. Nossa querida Miriam Becker. Boa tarde, Silvia Tudo. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui. Minha querida amiga Maria de Fátima Endes, boa tarde, Silvia Tudo. Boa tarde, Fátima. Bom tê-la aqui conosco, né? Muito bem, pessoal. Como nós sempre fazemos aqui na nossa web rádio Cristo Consolador, antes de iniciarmos qualquer programa, nós oramos, sempre pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão aqui conosco e aqueles que vão nos assistir mais tarde através do vídeo, que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença, Lídia. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possam tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da nossa Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa, Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos. Muito bem, nós hoje vamos iniciar o capítulo de número 9, não é? Reflexões sobre a adoção. Promete ser bem interessante, né, gente? Vamos lá. Reflexões sobre a adoção. 2 vezes levada pela regressão ao período pré-natal, para melhor definição de certos aspectos, essa pessoa, uma mulher, contou a seguinte história pessoal. Ok, nós sabemos que o Hermínio, né, está nos narrando aqui casos do livro da doutora Van Bach, né? Da doutora Van Bach. Então, ele está aqui aproveitando e contando o caso desta paciente, da doutora Van Bach, que por 2 vezes fez regressão de memória e foi levada ao período pré-natal. E aí, era uma mulher. Ela conta, efetivamente, né, o que aconteceu. Está contando a história dela, né? Então, ela começa assim. Ainda na condição de espírito,
no intervalo entre a existência anterior e a que estava sendo planejada, ou seja, no plano espiritual, né? No período em que ela ficou na erraticidade, aguardando, né, a sua próxima encarnação, fazendo seu planejamento reencarnatório, a pessoa, essa mulher, né, que estava fazendo a regressão, decidiu nascer de um determinado casal, porque sabia serem eles possuidores de melhor material genético a oferecer-lhe, proporcionando-lhe as condições físicas e mentais que ela pretendia. Olha só, o espírito escolheu um determinado casal, não por qualquer tipo de afinidade, mas porque ele considerava que aquele casal tinha o material genético, né, necessário para lhe oferecer as condições físicas e mentais que ele pretendia, né, no corpo que seria o seu corpo da próxima encarnação. Olha que interessante. Sabia mais, contudo, que o tipo de ambiente desejado para a sua educação só poderia ser proporcionado por outro casal. Olha que coisa. Ela queria, né, nascer de um determinado casal por questões de genética, mas sabia que as condições de vida que ela desejava naquela encarnação só poderiam ser proporcionadas por outro casal. Obviamente, de seu conhecimento também. Ou seja, ela conhecia tanto o casal que iria lhe fornecer o corpo, né, geneticamente falando, quanto o outro que ela achava que iria ter condições financeiras para lhe oferecer as condições de vida que ela pretendia. Os dois casais eu conheci. O projeto elaborado consistiu, portanto, em nascer de determinado casal e ser adotada pelo outro. Esta era a ideia do espírito. Queria nascer de um determinado casal, porém, ser adotada por um outro casal. O esquema previa ainda o nascimento no sexo masculino. E olha que a mulher é uma mulher que está fazendo a regressão. Né? Já vimos que não deu certo por aí, né? O esquema previa ainda o nascimento no sexo masculino, o que acabou não se concretizando por causa de uma atitude confessadamente impaciente do espírito renascente. Olha isso, gente. O espírito queria várias condições, né? Queria nascer, inclusive, um homem de um determinado casal, ser adotado por outro, né? E queria nascer, como falei, homem, né? Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque o espírito estava demasiadamente impaciente. Aí nós temos aqui, conforme colocou o Emílio, né, a lição número 1. Gestos de impulsividade, impaciência e cólera, ainda que momentâneos e aparentemente sem consequências, geralmente desdobram-se em imprevisíveis e complexas amplitudes. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Impaciência, cólera, né? Impulsividade, sem consequências assim maiores, aparentemente, geralmente desdobram-se em imprevisíveis e complexas amplitudes. Vamos cumprimentar aqui a nossa Maria Cláudia. Boa tarde, Claudinha. Que bom que você está aqui, né? E aí, olha só, gente. Pelo que se depreende do breve relato da moça, o casal que ela escolhera como pais genéticos estava programado para ter 2 filhos, uma menina e 1 ano e meio depois um menino. Né? Ou seja, primeiro viria uma menina e depois, 1 ano e meio depois, viria
um menino. Esse é o casal que ela queria que fossem seus pais genéticos. O segundo corpo é que estava destinado à cliente, ou seja, era o segundo bebê que ela deveria reencarnar como segundo filho, que era o homem. O segundo corpo é que estava destinado à cliente da doutora Ellen Van Bach. Impaciente, contudo, ela resolveu tomar o primeiro corpo para si e acabou nascendo como menina e não como menino, conforme planejado. Olha só, queria renascer como homem, né? Mas na pressa não quis esperar o primeiro corpo, né? O primeiro espírito, o primeiro corpo que deveria ser o primeiro filho daquele casal que ela queria ter como pais genéticos, era previsto que fosse uma menina, mas o espírito queria renascer como menino, mas pela sua falta de paciência, não quis esperar o tempo, né, e que viria o espírito na forma masculina, tomou a frente e resolveu pegar a forma feminina mesmo, né? Então, resolveu tomar o primeiro corpo para si e acabou nascendo como menina, e não como menino, conforme planejado. Só por ocasião da regressão, ela conseguiu entender por que se sentia pouco à vontade naquele corpo feminino. Olha isso, gente. E aqui, Hermine nos dá a lição número 2. Lição número 2. A troca de sexos pode acarretar problemas, alguns de considerável gravidade. Eu nunca tinha lido, né, nada com relação a esse tipo de atitude do espírito, né, na questão da mudança de sexo, né? Na questão da mudança de sexo, do espírito insistir tanto em que queria renascer, e aí o corpo que ele queria ter, que era um corpo masculino, acaba sendo feminino pela pressa, né? Olha que coisa interessante que nós temos aqui. A modificação introduzida nos planos acarretou outra consequência. Olha isso. A modificação introduzida nos planos acarretou outra consequência, igualmente imprevista. Os pais adotivos estavam conversados para receber um menino e não uma menina. Lembra que ela iria nascer geneticamente de um casal, sem os seus pais genéticos, que iriam ter, né? Primeiro uma menina e depois um menino, né? Ela queria nascer menino e ser adotada por um outro casal. Só que este casal que iria adotá-la queria adotar um menino, e essa era a ideia. Então, eles estavam de acordo nessas conversas que existem, nesses contatos pré-nascimento que existem, né? Entre os pais e os filhos antes do nascimento, durante o desdobramento do corpo físico, né? Os pais adotivos, os futuros pais adotivos, queriam um menino, né? Então, eles estavam conversados para receber um menino e não uma menina. A moça não conseguiu lembrar-se de tudo, mas declarou acertadamente, a meu ver, aqui está dizendo o Hermínio, né, que provavelmente teve de arranjar as coisas para que ela fosse adotada e não seu irmão mais moço, cujo corpo ela havia escolhido previamente para ser o seu, né? Havia escolhido previamente para ser o seu. Então, estava tudo organizado para ser um menino, seria adotado pelo outro casal, só que veio uma menina. Aí o casal ia querer depois adotar o irmãozinho dela mais novo, que era um menino, e ela teve que ir lá dar, não sei, arrumar lá um jeitinho, né, de que ela fosse adotada e não o seu irmãozinho.
Essa conclusão me parece correta, porque, inexplicavelmente, embora decididos pela adoção de um menino, os pais preferiram ficar com a menina, apesar de estarem ambos sendo oferecidos à adoção. Olha só que coisa, né? As duas crianças estavam sendo oferecidas para adoção. E, de alguma maneira, o casal, né, que estava decidido por adotar um menino, acabou adotando ela, menina. Aí temos aqui a lição 3. Vejamos qual é a lição 3. Intenso intercâmbio de ideias, propostas e acordos ocorre nos bastidores do mundo invisível, sem que tenhamos consciência de toda essa atividade. Olha que coisa impressionante, né? Mas isso a gente já sabe, né, gente? Que ocorrem essas conversas, né? Esses acordos no plano espiritual antes dos nascimentos, né? Isto levanta uma questão que eu havia deixado para discutir mais adiante, mas que podemos tratar aqui mesmo para aproveitar o encaixe natural oferecido pelo caso. É correto, a primeira pergunta, é correto e aconselhável adotar crianças alheias? É correto e aconselhável adotar crianças alheias? A questão é bem mais complicada do que possa parecer à primeira vista. E não creio que devamos propor para ela uma resposta maniqueísta, sim ou não, preto ou branco, uma resposta definitiva, porque, afinal de contas, cada caso é um caso, né, gente? Como em tantas outras situações da vida, às vezes, o melhor tom é o cinzento, ou seja, nem branco nem preto, né? Meio termo, é o cinzento. E não as alternativas radicais, preto e branco. O primeiro aspecto a considerar é o kármico, né? A relação entre esses espíritos que irão receber, né? Entre os pais e os filhos, né? A relação entre esses espíritos que irão formar o núcleo familiar, né? O primeiro aspecto a considerar é o kármico. Penso que já deu para entender que os espíritos renascem com programas de vida bem detalhados e específicos para executar determinada tarefa, especialmente aquelas em que o objetivo é o aprendizado ou reaprendizado do amor, como vimos anteriormente. Gente, nenhuma reencarnação ocorre assim, do nada, por acaso, né? Sem que haja uma razão para você nascer naquelas condições, naquele grupo familiar, filho daquele casal, né? Tudo tem uma razão de ser. Nada no plano espiritual é feito de maneira atabalhoada e sem planejamento, né? Atabalhoado e não planejado. Nada ocorre assim no plano espiritual, né? Então, a gente sabe, né, que a gente tem que considerar as ligações existentes entre eles. É o que o Hermínio fala. O primeiro ponto a considerar é isso. Sabemos que as leis de Deus são, ao mesmo tempo, severas e flexíveis, o que significa que não são punitivas, mas educativas. Isso nós sabemos também, né? Deus não castiga ninguém, Deus nos educa, né? Deus nos educa. Só que, muitas vezes, né, assim como para ficar bom, né, boa de uma enfermidade, precisa de um remédio amargo, né? Muitas vezes, para aprender, você também precisa de condições severas, né? De uma disciplina severa para que você aprenda a lição. E assim é. Então, sabemos que as leis de Deus são, ao mesmo tempo, severas e flexíveis, o que significa que não são punitivas, mas educativas. E que não impõem a correção, senão na medida suportável pela pessoa.
a fim de não sobrecarregá-la acima de suas forças. Aqui é um outro ponto que eu costumo sempre falar, né, nos meus estudos, nas minhas palestras. Deus não dá missão impossível para ninguém, né? Tudo aquilo que nos é determinado, nós temos plenas condições de executar, né? Então, exatamente o que o Hermínio está dizendo aqui, né? Deus não impõe a correção, senão na medida suportável pela pessoa, a fim de não sobrecarregá-la acima de suas forças. Se abusamos, por exemplo, da riqueza, é certo que vamos ter uma ou mais existências de pobreza e dificuldades. Se usamos a beleza física como arma ou instrumento de domínio, podemos contar com a feiura mais adiante. Se esbanjamos de modo inconsequente a saúde, virão deficiências orgânicas. Se tripudiamos sobre o amor que nos dedicaram pessoas abnegadas, é fácil prever existência futura, talvez mais de uma, em que amargaremos a solidão, o desamor, o abandono. Olha só, gente. Quantas lições, né? Quantas lições. E absolutamente justas, né? O remédio é amargo, mas é necessário, né? A ação educativa vem, portanto, com os sinais trocados. Olha isso. A ação educativa vem, portanto, com os sinais trocados na medida, extensão e teor do erro cometido, né? Nem mais, nem menos. Porque quando erramos, produzimos automaticamente um molde a ser utilizado pelos mecanismos de reparação. Olha que interessante, gente. A ação educativa vem, portanto, com os sinais trocados, na medida, extensão e teor do erro cometido. Nem mais, nem menos. Porque quando erramos, olha isso, quando erramos, nós produzimos automaticamente um molde a ser utilizado pelos mecanismos da reparação. Olha que coisa. Por isso, a palavra karma quer dizer ação e reação. E por isso, alguns autores a chamam de lei do retorno. São maneiras diferentes de explicar o mesmo conceito básico de que você é responsável por tudo quanto faz de errado e contabiliza a seu favor as boas ações praticadas, por mais insignificantes que elas sejam. Toda ação gera uma reação, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo conta ponto, de um lado ou de outro, negativo ou positivo. O resultado desse balanço é a medida, olha isso, o resultado desse balanço é a medida da nossa paz interior ou dos distúrbios emocionais que ainda remanescem em nós à espera de solução. Ou seja, o que nós fazemos, né, de bom conta como positivo. O que fazemos de ruim conta como negativo, né? E o resultado, né, é a medida da nossa paz interior, né, ou dos distúrbios emocionais que nós ainda precisamos solucionar. Os desequilíbrios que nós ainda guardamos em nós. Segue-se que o espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali. Olha só. É muito interessante que eu conheço uma pessoa que nasceu, né, em situação assim de pobreza e tudo mais, hoje já não está mais nessa situação, mas obviamente que não está rica, né? Tem uma vida tranquila, remediada, mediana, como todos, e absolutamente não se conforma, né? Não se conforma com o tipo de vida que tem.
Como se numa vida anterior, eu tenho esta impressão, tivesse tido muito, né? E agora não se conforma com não ter assim tanto quanto teve anteriormente. É muito interessante isso, né? Segue-se que o espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali, mesmo porque a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Exatamente. A dor não erra de endereço, né? Eu sempre digo, ninguém é inocente, Deus é justo, né? E como ele diz aqui, a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Na sua fantástica complexidade, contudo, a lei é também, quando eu falo lei, é a lei divina, tá, gente? Vocês estão entendendo, né? Na sua fantástica complexidade, contudo, a lei é também de uma lógica e paradoxal simplicidade em tudo o que movimenta. É muito simples, né? Tudo é muito simples. Como dissemos há pouco, ela não é de uma inflexibilidade incontrolável. Pode mudar. Dependendo do nosso comportamento, algumas vezes nascemos para ter uma certa dificuldade, um certo problema grave na nossa existência, porém, o nosso comportamento reto, bom, caridoso, faz com que isso se atenue. E aquilo que nós devemos passar mais adiante, né, não será assim tão grave, porque as nossas ações positivas nesta nova existência irão atenuando, né, a nossa necessidade de resgate mais penoso. Então, como dissemos há pouco, ela não é de uma inflexibilidade incontrolável. Do outro lado, ela não embaraça ou desestimula o exercício da caridade. Muito pelo contrário, deixa sempre espaço para que entre em ação, a qualquer momento, a lei maior do amor ao próximo. Exatamente, né? Aquilo que eu falei. Exatamente aquilo que eu falei. Você pode renascer com comprometimento seríssimo em virtude de erros cometidos no passado, em determinado momento da sua vida ser previsto que você passe por determinada situação aflitiva, porém, em virtude do exercício da caridade, do amor ao próximo, nessa existência agora, você vai atenuar, né? Vai atenuar essa condição aflitiva que era prevista você viver, né? Então, é exatamente o que ele diz. A lei maior do amor ao próximo fará diferença, né? Isso quer dizer que não devemos cruzar os braços ante um doloroso caso social, ante o sofrimento alheio, a penúria, a dor, a aflição, somente porque a pessoa fez alguma coisa errada no passado e, portanto, merece o sofrimento que lhe foi imposto. De jeito nenhum, né, gente? Isso aí um entendimento extremamente torto das leis divinas, né? Das leis divinas. Se uma pessoa está passando por dificuldades, é nossa obrigação, né, ajudá-la. Sempre dentro das nossas possibilidades, nós devemos ajudar. Eu não vou olhar aquela pessoa que está passando por dificuldade e dizer, está passando por isso porque fez coisas que não prestava na outra vida, vou deixar ela para lá. Não é assim. Não é assim. Se podemos ajudar, nós temos que ajudar, né? Nós temos que ajudar. Não recusemos jamais a ajuda ao que sofre, sob o raciocínio farisaico de que ele tem mesmo de sofrer para aprender. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Esse tipo de pensamento é absolutamente errado. Qualquer um de nós, em semelhante situação, gostaria de um gesto de solidariedade, de amor, de ajuda, que nos aliviasse o sofrimento, por mais justo e merecido que ele seja. Com certeza, né, gente? Por mais justo e merecido que seja a prova pela qual estamos passando, quem não gostaria de ter um refrigério na sua dor, no seu problema, de receber uma ajudinha que seja para carregar o seu fardo? Com certeza, né? Todos nós gostaríamos. O amor, disse o apóstolo Pedro, cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados.
Muitas vezes, é o gesto fraterno de solidariedade e compreensão que vai disparar no espírito alheio o dispositivo da aceitação, da conformação sem revolta, do estoicismo, que compreendeu que os amplos territórios da felicidade começam logo ali adiante, depois de percorrido o caminho estreito e espinhoso do sofrimento regenerador. Olha que palavras interessantíssimas, né, do Hermínio. O nosso gesto de fraternidade para com aquele irmão em sofrimento, né, a nossa solidariedade diante daquela situação, pode fazer com que aquele espírito endurecido, aquele espírito revoltado com a sua situação, né, se modifique, enxergue sua situação de outra forma, né? Comece a aceitar e compreender, se conformar com a situação que está vivendo, né? E, como ele diz aqui, compreender que os amplos territórios da felicidade começam ali adiante, logo ali, depois de percorrido o caminho estreito e espinhoso do sofrimento regenerador. Ou seja, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe, né? Nós precisamos saber passar pelas provas da vida sem ranger de dentes. O pranto é natural, mas o ranger de dentes, a revolta não, né? É o ranger de dentes que vai nos levar a ter que reviver a mesma experiência num outro momento. Então, quando nós aceitamos com paciência e resignação, que é o dito pranto, não é? Nós aprendemos a lição e não precisaremos repetir. Mas quando somos pessoas revoltadas, né, inconformadas com o que a vida nos oferece, isso realmente significa que nós ainda não aprendemos. Né? Mas, afinal de contas, devemos ou não devemos adotar crianças? É a pergunta do Hermínio. Disse há pouco que não há respostas tipo preto ou branco, uma excludente da outra. Acho que a melhor regra nesses casos é agir segundo sua intuição, após ouvir, no silêncio da meditação e da prece, sua voz interior. Exatamente. Na minha opinião pessoal, isso é o Hermínio dizendo, tá, gente? Na minha opinião pessoal, atenção pessoal, não uma regra geral ou norma. Isso aqui é o que o Hermínio pensa, mas que de forma alguma é uma norma, uma regra geral. Na opinião dele, a adoção é a solução humana indicada para os recém-nascidos abandonados ou para crianças entregues a asilos e orfanatos. Eu também acho. A adoção é a solução para essas crianças que precisam de amor, precisam de família, precisam de carinho, né? Com certeza. Quanto às crianças encontradas em famílias presas a ambientes de pobreza e dificuldades, entendo que devam ser assistidas, ajudadas, orientadas, acompanhadas, porém mantidas no lar onde estão. A transferência de uma criança de um contexto de pobreza e simplicidade para um de riqueza e sofisticação oferece insuspeitados riscos e inconveniências. Aquele espírito deveria ter nascido e vivido naquela situação. Né? Não é que não tenha pai e mãe, é uma família pobre. Né? Mas nós podemos, eu acho também que a melhor situação, muitas vezes, né, é auxiliar a família, mas deixar que a criança cresça no seu núcleo familiar, o núcleo familiar ao qual foi destinado. Né? E aí o Hermínio continua, né? Ele diz isso aqui que é bem interessante, na opinião dele. A transferência de uma criança de um contexto de pobreza e simplicidade para um de riqueza e sofisticação oferece insuspeitados
suspeitar riscos e consequências. Não se trata de uma criança sem família, tá? Tem família. Isso também tirar a criança daquele ambiente para levar para outro, né? Até que ponto isso não trará problemas. Inclusive a criança, se já for grandinha, tem seus pais, tem seus irmãos, vai ser muito doloroso uma criança ser retirada de casa dessa forma, né? Julgo necessário explicar melhor este ponto de vista. Ele aqui reafirma que é pessoal, né? Pessoal, não se esqueça que é um ponto de vista pessoal do autor, René Miranda. Eu não havia formulado um juízo concreto sobre esse problema. Certa vez, contudo, há não muito tempo, um espírito contou em nosso grupo que após uma ou mais existências em que fora daquelas de quem costumamos dizer que tem tudo, beleza, riqueza, status social, etc., ela se viu finalmente numa vida em que foi encaminhada para a extrema pobreza, a fim de reeducar-se, pois quando teve de tudo, usou e abusou de seus poderes para errar, oprimir, impor sua vontade e fazer muita gente sofrer. Olha, gente, que coisa interessantíssima isso aqui, né? Que coisa interessantíssima isso aqui. Pois bem, o espírito havia vivido, né, várias encarnações, né? Uma ou mais existências, ele coloca aqui, tendo de tudo. Beleza, riqueza, status social, poder, tudo. Mas ela precisava aprender coisas que esse tipo de vida não lhe ensinou. Então, ia renascer em extrema pobreza, né? Porque ela usou e abusou nas vidas anteriores de riqueza e opulência de seus poderes para errar, oprimir, impor sua vontade e fazer muita gente sofrer. O mau uso da riqueza e do poder, né? Pois bem, renascida em contexto de privação, onde estava programada para levar uma vida dura, difícil, mas honesta e regeneradora, alguém a tirou dali. Alguém a tirou dali. Era uma bela menina e a levou para criar-se em ambiente de luxo, onde, novamente, se perdeu. Atropelada pelas antigas matrizes espirituais de que não conseguira ainda livrar-se. Ao regressar ao mundo espiritual, seus compromissos tinham se agravado, em vez de levá-los, pelo menos, atenuados. Ou, possivelmente, liquidados, quanto aos aspectos que tanto a infelicitavam. Olha que situação, gente. Olha que situação. Olha que situação, né? O espírito tinha que renascer, né? O espírito tinha que renascer naquela situação e, obviamente, viver aquela situação. Mas alguém veio e resolveu tirar aquela bonita menina daquela situação de miséria, adotá-la e levá-la para o luxo e a riqueza. Aquele espírito que precisava da experiência na pobreza para se elevar, a adoção foi um desastre. A adoção foi um desastre. Antes, ela tivesse permanecido com a sua família de origem e recebido ajuda dentro das possibilidades, não é? Enquanto viveu, tudo parecia muito bem. Era a menina pobre e anônima que subira na escala social, vivendo como grande dama uma existência na qual, mais uma vez, empregou seus dotes de beleza física e muito da fingida finura de trato para, novamente, dominar e impor sua vontade caprichosa àqueles que a cercavam. Por isso, descera espiritualmente
enquanto, pelos padrões humanos, havia se elevado socialmente. Olha isso assim, né? Ela própria dizia agora, como espírito, novamente desencantada e insatisfeita consigo mesma, que teria sido preferível que a família rica que a adotou, ainda jovem, a tivesse ajudado, exatamente, ajudado a ficar lá onde estava, para que se reeducasse e considerasse as pessoas como seres humanos, não como peças de seu tabuleiro pessoal de xadrez, onde a vitória consiste em eliminar tudo o que se coloca no caminho que leva o xeque-mate. Exatamente. Ela mesma, como espírito, depois reconheceu que teria sido muito melhor que ela tivesse crescido no seio daquela família humilde e que a família rica que pretendia adotá-la não a tivesse adotado, não a tivesse tirado daquele ambiente, mas tivesse ajudado a crescer ali. Ajudado a sua família como um todo, porque aí seguramente não seria somente ela ajudada também, né? Seriam ajudados seus pais, seus eventuais irmãos. Sou francamente favorável à atitude de casais sem filhos, ou mesmo já com filhos próprios e alheios, que se decidem pela adoção de crianças abandonadas ou órfãs de pai e mãe. Sim, quando a criança é abandonada, não tem absolutamente ninguém, ou é órfã de pai. Pelo que tenho tido a oportunidade de verificar, no longo trato com os espíritos, muitas vezes, o caminho para chegar a determinado casal passa por um nascimento desses, aparentemente fortuito e por acaso. Ou seja, aquela criança deveria, de alguma forma, chegar àquela família, ser criada por aquela família, ter aqueles pais. Né? Mas, por algum motivo, não nasceu biologicamente daqueles pais. Então, chega a ter eles pela adoção. Pela adoção. Um amigo meu, já idoso, com os próprios filhos criados, certa vez encontrou à porta de sua casa um recém-nascido a chorar. Meu Deus, olha isso. Um amigo meu, já idoso e com os próprios filhos criados, certa vez encontrou à porta de sua casa um recém-nascido a chorar. Recolheu com todo amor e o está criando com o maior devotamento, apesar do sacrifício pessoal que isso significa para ele e para a esposa, já desobrigados de suas tarefas junto aos filhos. Ou seja, o casal já com os filhos criados, né? Já meio idosos e tudo mais, já idosos, né? Recebeu uma outra criança, né? Por adoção, e está criando como tão. Diz-me ele, porém, que o menino com mais de 3 anos, a esta altura, é a alegria deles, a despeito de todas as canseiras e imprevistos que impõem os cuidados de uma criança. Como eu, também ele pensa que, de alguma forma misteriosa, aquele espírito estava mesmo destinado a eles. E algum vínculo deve existir ao Deus. Com certeza, né? Com certeza. Que lindo, né? Imagina você, já velho, né? Com seus filhos criados, já quase tendo netos, às vezes até já tendo netos, e aparece uma criança na porta da sua casa. Né? E você acolhe com todo amor e começa tudo de novo, né? E o amigo aqui do Hermínio diz que a criança com 3 anos e pouco é a alegria da família, apesar de todo o trabalho que nós sabemos, né? Quem tem filho sabe, todo o trabalho que as crianças dão, né? Mas olha a alegria. Em outro caso, né? Em outro caso, para citar apenas mais um, confirmou-se posteriormente a existência de antigas conexões do casal com a menina, que, como se diz, praticamente lhes caíra ao colo. Olha só.
Até aqui tenho falado neste particular de minhas opiniões pessoais, enfatizando bem que não constituem regras gerais. Ou seja, tudo que foi dito até agora é opinião pessoal do Hermínio Miranda, tá, gente? Não é posicionamento da doutrina espírita, posicionamento do Hermínio Miranda, né? Obviamente que a opinião do Hermínio Miranda, o posicionamento do Hermínio Miranda tem muito a ver com o posicionamento espírita, né? O posicionamento espírita, porque nós devemos, né, ajudar a todos aqueles necessitados, né? A todos os necessitados que surgirem à nossa frente, que nós tivermos condições de auxiliar, nós devemos auxiliar sempre, né? Essa é a ideia espírita, né? Fora da caridade não há salvação, né? E aí o Hermínio está falando. Até aqui tenho falado neste particular, né, de minhas opiniões pessoais, enfatizando bem que não constituem regras gerais. Agora, não falo sobre uma norma universal, infalível, insubstituível e eterna, né? Ou seja, agora, eu não li bem, né? Ele diz assim, agora, não. Falo sobre uma... Até então, ele está falando a opinião pessoal dele, né? Nada de regra geral. Mas agora ele vai falar de uma coisa que é universal, né? Agora falo sobre uma norma universal, infalível, insubstituível e eterna, que é qual? A lei do amor, né? A lei do amor é eterna, né? A lei do amor é insuperável, né? Se você percebeu por aquela criança específica o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor o inspire. Se não lhe parece aconselhável, pelas razões expostas ou outras que você admitir, levá-la para sua casa, mesmo assim, né? Dê-lhe seu amor, materialize esse amor em ajuda concreta, não excessiva. Olha aqui, vamos reler. Se você percebeu para aquela criança específica o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor o inspire. Se não lhe parece aconselhável, no caso, pegar, né? Se não lhe parece aconselhável, pelas razões expostas ou outras que você admitir, levá-la para sua casa. Se não lhe parece aconselhável levá-la para sua casa, mesmo assim, dê-lhe seu amor. Materialize esse amor em ajuda concreta, não excessiva, não sufocante e não possessiva, mas sob forma de apoio para que ela possa viver onde está, minorando dificuldades, sem remover de seu caminho os obstáculos de que ela precisa ser ou aprender a superá-los. Exatamente. Se você sentir, né, que aquela criança de alguma forma tem alguma ligação com você, bem, mas se você não sentir, dê a ela o carinho, o apoio, a ajuda necessária, sem excessos, né? No local onde ela está, na família na qual ela nasceu, né? E faça o possível para não interferir com o livre-arbítrio da criança e com o daqueles que a cercam. Proporcione-lhe a orientação que você entender necessária e oportuna, mas deixe as decisões finais a critério de cada um. Deixe as decisões finais a critério de cada um. Com isso, nos antecipamos um tanto ao nosso esquema, né? Agora o Hermínio está dizendo. Com isso, nos antecipamos um tanto ao nosso esquema. Voltemos um passo ou dois, porque ainda não conversamos sobre o que se passa na mente de um espírito nos dramáticos momentos em que ele está renascendo. É o que iremos ver a seguir. Mas isso só na próxima semana, né? No capítulo 10, cujo título é... Bem, vamos lá, né? Vamos lá. Então, agora,
nós vamos aguardar, né? Porque chegou ao final o nosso capítulo, chegou ao final o nosso programa, e vamos, então, na próxima semana, falar, aqui como já antecipou o Hermínio, né? Sobre os dramáticos momentos que antecedem para o espírito o seu renascimento. Ok? Bem, meus queridos, achei muito, muito interessante esse capítulo. Aliás, esse livro é todo muitíssimo, né? Muitíssimo interessante, né? São temas muito bem abordados, muito bem analisados pelo Hermínio Miranda. Não é à toa que esta obra de Hermínio Miranda é um dos grandes clássicos, né, da literatura espírita. Nossos filhos são espíritos, né? Excelente livro, muito, muito bom. Maria Cláudia está dizendo aqui, vejamos. Grata, até a próxima semana. Até, Claudinha, até. A Maria de Fátima também nos falando, boa noite, gratidão pelo maravilhoso estudo, beijo, beijo para você também, querida. Também achei um estudo delicioso, né? Muito bom, muito aprendizado para todos nós sempre. Aliás, estudar é muito bom. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.